Olá pessoal, meu nome é Manuela, sou bolsista do programa de residência pedagógica e venho por meio desse vídeo falar um pouquinho para vocês sobre o Present Continuous, né? Essa ação foi uma ação do grupo 2 do residência pedagógica, tá? Então, acerca disso a gente trouxe o conceito do Present Continuous, né? Que vocês já devem ter visto aí com o professor Ozami. E aí, o que é o Present Continuous? Ele é um tempo verbal do inglês, que também existe no português, que é usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Então, ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Como assim, Emanuela? Ela está estudando, ele está jogando, ela está fazendo, ele está fazendo, eles estão cozinhando. Tudo isso são ações que estão acontecendo naquele momento, que tem alguém narrando, né? Que está acontecendo aquilo. Então, são ações que estão acontecendo naquele momento da fala, tá bom? Lembrem desse conceito que vai ser bem mais fácil para vocês identificar esse tempo verbal. E aqui a gente trouxe alguns exemplos. She's talking to her mom now. Ela está falando com a sua mãe agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. É uma pergunta, né? Mas que não deixa de estar dentro desse tempo verbal. She's American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas ela está morando no Canadá atualmente. Então, ações que estão acontecendo naquele momento, né? E aí a gente tem três formas. A primeira dela é a afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Todas elas a gente tem uma estruturazinha bem parecida, mas que se distancia um pouco. A gente tem o sujeito, né? O verbo to be, o verbo com o ing e o complemento da frase. I am eating a hamburger. Então, eu estou comendo um hambúrguer. Primeiro, sujeito. Quem é o sujeito, Manuela? Eu. Qual é o verbo to be? Am. O verbo com ing é eating, né? Que é o verbo eat, comer. E hambúrguer é o complemento. Então, eu estou comendo um hambúrguer, né? Indica uma ação que eu estou fazendo naquele momento. You are learning a lot about that country. Você está aprendendo muito sobre aquele país. You é o sujeito. O verbo to be are, tá? O verbo com ing, learning, que é o verbo aprender. Learn, tá? Mas quando a gente coloca, ele adequa esse tempo verbal, fica learning, né? Então, you are learning about that country. Então, isso é o complemento. He is washing the dishes now. Ele está lavando a louça agora. He, sujeito, is, verbo to be. O verbo com ing é o washing, né? Lavando, que significa o verbo wash. The dishes now é o complemento. She is studying English every day. Ela está estudando inglês todos os dias. It's raining today. It's raining today. E aí a gente tem o sujeito, o verbo, né? O verbo to be, que é o is, e o raining é o verbo principal acrescido do ing, tá? E today é justamente o complemento. Essa daqui é a estrutura da afirmativa. A estrutura da negativa é quase a mesma coisa, só que a gente acrescenta uma partículazinha aí que é o not. Sujeito, verbo to be, not, e o verbo com ing, mais o complemento. Então, essa partícula not, que indica que aquela frase está na negativa, vem depois do verbo to be, tá bom? Nunca antes. Vamos ver. I am not reading the newspaper. Eu não estou lendo o jornal. Se eu quisesse dizer que eu estava lendo o jornal, o que eu faria? Apenas apagaria a partícula not, tá bom? You are not wearing pijamas. Você não está usando pijamas, né? Se eu quisesse colocar na afirmativa, apenas apagaria a partículazinha not, tá? Que é o que indica que aquela frase está naquela forma, tá bom? Não esqueçam disso. He is not. Ele não está. Ele não está ensinando sobre poluição.
He's not teaching about pollution. She's not coming this year. Ela não está vindo esse ano. It's not English test today. O teste de inglês não é hoje. Então, vocês percebem que é quase a mesma estruturazinha da anterior, só que acrescida dessa partículazinha, bem parecida. E a gente tem, por fim, a outra forma, né? Que é a interrogativa. O que a gente faz na interrogativa? A gente apenas inverte. Opa. O estudante sofre, viu? A gente apenas inverte. A gente inverte o quê? Se antes a gente tinha o sujeito no começo da frase, agora a gente vai ter o verbo to be. Vocês lembram que antes era o sujeito, verbo to be, verbo principal, complemento, não era isso? E agora a gente tem o verbo to be primeiro. Então, se era she is, agora a gente tem is she. Se era I am, agora a gente tem am I. Se era it is, agora a gente tem is it. You are, nós temos agora are you. Só isso, gente. Só isso e a interrogação no final da frase, tá bom? Não tem nem gancho. Is she saving money to buy a car? Ela está guardando dinheiro para comprar um carro? Então, só a inversão do sujeito pelo verbo to be. Se eu quisesse dizer que essa primeira frase, ela estava na afirmativa, a gente diria o quê? She is saving money to buy a car. Ela está, né, guardando dinheiro para comprar um carro. Emanuel, mas se eu quisesse dizer que está na negativa, she is not saving money to buy a car. Ela não está guardando dinheiro para comprar um carro. Bem simples, né, gente? Is it raining today? Está chovendo hoje? Se fosse afirmativa, it's raining today. You are going to school now. Vocês estão indo para a escola agora. E aí na afirmativa ficaria como? You are going to school now. E na negativa? You are not going to school now. Certo? Vamos agora para algumas regrinhas, porque nem tudo são flores, tá bom, gente? Nem tudo são só acréscimo de ing na frase, não. E aí a gente tem aqui as principais regras. Em primeiro lugar, a gente tem os verbos de uma sílaba. Vamos decorar. Verbos de uma sílaba que terminam em consoante, vogal, consoante. Vamos lá. Stop é um verbo de uma sílaba só, né? Stop. E o término desse verbo é de consoante, vogal, consoante. Vocês estão vendo aí, né? O T é uma consoante, o O é uma vogal e o P é uma consoante. E aí o que a gente faz, Emanuel? A gente dobra a última consoante e acrescenta o ing. Então, antes a gente tinha apenas um P. Agora a gente tem dois e a gente tem o acréscimo das letrinhas I, N e G. Stopping. Run, que é o segundo verbo aí do exemplo. É um verbo de só uma sílaba, né? E ela é composta por consoante, vogal, consoante. Correr. O que a gente faz? Dobra a última consoante e acrescenta ing. Get, pegar. A mesma coisa, né? Uma sílaba só, get. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, mais ing. Dig, que é cavar. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante e a gente acrescenta ing, certo? Então, Emanuele, a primeira regra se resume a identificar se ela é um verbo, né, de apenas uma sílaba. Se for, a gente repara se ela é composta de consoante, vogal, consoante no final. E a gente dobra a última consoante e acrescenta o ing, que a gente vai ter que acrescentar para todo mundo, tá bom? E aí, quais são as exceções? As exceções são os verbos que terminam em W e X. E aí, esses verbos, a gente faz o seguinte. A gente não precisa dobrar a última consoante, vocês estão vendo? Não precisa, a gente só vai acrescentar o ing. Bem mais simples. Então, tem que lembrar que sempre que o verbo terminar em W ou X, a gente não aplica essa regrinha, tá bom? Só o ing. Verbos com duas sílabas
se a última for tônica. Verbos com 2 sílabas, se a última for tônica. Vamos lá. Prefer. A última sílaba é tônica, preferir, né? Então, aí a gente dobra a última consoante também e acrescenta o ing. Estão vendo? A última sílaba é tônica, então a gente dobra a última consoante e acrescenta ing. Begin não é begging, não é, a acentuação dela não é na primeira sílaba, então a gente vai colocar o ing, né, e vai dobrar a última consoante antes disso. Outra regrinha, verbos que terminam em E. Sempre que um verbo terminar em E, a gente vai tirar o E e vai acrescentar o ing. Make, que é o verbo fazer. Aí fica making, tá? Sem o E. Dance, que é o verbo dançar. Fica dancing, sem o E. Live, que é o verbo viver. A gente apaga o E, né? E acrescenta ing. Write, que é escrever. A gente apaga o último E e acrescenta ing. Bem simplesinha essa também. Por fim, a gente só tem mais essa. Verbos que terminam em IE devem ser substituídos pela terminação Y mais ING. A gente só encontrou esses, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar um pouquinho mais. Lie e die, mentir e morrer. Termina em IE, então o que a gente faz? Vamos tirar o IE e vamos acrescentar um Y mais a partícula, né? ING. Vocês estão vendo aí, lie, a gente tirou o IE, acrescentou o Y mais o ING. E o die da mesma maneira. Agora a gente trouxe um exercíciozinho aqui só pra gente exercitar um pouquinho do que a gente viu, tá bom? Qual alternativa está incorreta? Gente, tem uma dessas aí que tá incorreta. Vocês vão pausar o vídeo agora e vão estudar um pouquinho sobre isso. Vamos dizer o que vocês acham, qual vocês acham que tá errada. Tic-tac. Parabéns para quem respondeu a alternativa B, né? Porque do I being evil with your son? Fica até difícil pronunciar, gente, porque de fato nem existe isso no inglês, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem as alternativas. I am being evil with my son. Eu estou sendo mal com meu filho. Por que, Vitória, que você está dizendo que essa frase é afirmativa? Porque a gente tem aí uma estrutura: sujeito, a gente tem o verbo to be, a gente tem o verbo acrescido do ing e a gente tem um complemento, tá super certo. A letra D, Emanuele, por que você está dizendo que a letra D não está certo? Gente, porque o do, ele é o auxiliar do present simple, que é o presente simples, é um outro tempo verbal, não é o que a gente está estudando agora, tá bom? Então não existe isso aí do I being. Não se aplica a esse tempo verbal que a gente tá vendo agora. A letra C. Am I being evil with my son? E aí, essa daí é uma frase interrogativa, porque a gente apenas deslocou o sujeito e o verbo to be, tá bom? Então tá super certa essa frase. E por fim, a letra D. I am not being evil with my son. Eu não estou sendo má com meu filho. Eu estou dizendo uma frase negativa, né? Porque tá aí a partículazinha not, tá entre o verbo principal e o verbo to be. Então tá certo também, tá bom? Parabéns para quem respondeu letra B. Escreva nas formas negativa e interrogativa a seguinte frase: I am doing my own meal. I am doing my own meal. Eu estou fazendo minha própria refeição. Para escrever na frase negativa e interrogativa. Na negativa, super simples, gente. I am not. Eu não estou fazendo minha própria refeição. I am not, tá? E quanto à frase interrogativa, Manuele?
só a inversão do sujeito pelo verbo to be. No caso, ficaria Am I doing my own meal? Né? Só que com aquela entonação de pergunta mesmo. E aí a gente vai ver agora que a respostinha que a gente colocou aqui, né? Por fim, essa última questãozinha aqui. Ai, não acredito que vocês já viram. Conjugue o verbo to die, que é morrer, no present continuous. E aí, como é que a gente conjuga? Como é que fica lá esse verbo alinhado, né, em consonância lá com os sujeitos? Como é que vocês acham que ficam? Vocês acham porque eu já mostrei, né, sem querer. Então, vamos conjugar. I am dying. You are dying. He, she, it is dying. You are dying. And you are dying. We are dying, perdão. You are dying and they are dying. Vocês percebem que sempre para o sujeito e o verbo to be, a gente tem a pessoa e o verbo, certo? Então, sempre, sempre, sempre vai ser I am. Nunca vai ser I are ou I is. Sempre vai ser I am. Sempre vocês também vão ver you are. Nunca you is ou you am. Sempre you are. He, she, it, sempre is. São essas três pessoas aí, sempre vão usar is, tá bom? E we are, sempre we are. Nós estamos morrendo, nós somos, né? Que não ficaria uma tradução legal, mas sem, o verbo to be é isso, é ser ou estar. Então, deixa eu ver se tem mais alguma. Não temos, tá bom? Essa daqui foi uma ação do projeto de residência pedagógica e a gente agradece pela atenção. Depois a gente vai estar disponibilizando, fazendo contato com vocês através do formulário que a gente já disponibilizou, através do professor Osami, tá? Pra gente ficar estabelecendo essa comunicação diretamente com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção.